Então, meus irmãos, olhando para esse calor e o tema de hoje, eu lembro de São José Cafasso, que ele recitava às pressas o ofício divino, porque o padre ele é obrigado a recitar o ofício divino todos os dias. Está no direito, no Código de Direito Canônico. Então, todo dia, a laude, a hora média, a véspera e a completa, eles têm que recitar. E ele recitava às pressas devido à ocupação dele. Por causa disso, ele foi parar no purgatório. Porque ele lia rápido. Os salmos, os cânticos e assim por diante. São José Cafasso. Isso mostra o quê? O pouco amor a Deus. Só que a gente está falando de um santo. Por outro lado, um beato que continuou o apostolado de São Vicente de Paula, Frederico Ozanam. Aquele homem, antes dele se converter, ele era como um ateu. Como aquelas pessoas que vai para Aparecida do Norte, vai na igreja só para visitar a igreja e olhar ali. Ele chega lá dentro e ele vê um homem famosíssimo da época, o homem que descobriu a corrente elétrica. Se hoje a gente tem eletricidade, é devido a esse homem. Se eu não me engano, o sobrenome dele era Ampère. Ele vê, entra dentro da catedral, ele olha aquele homem estudioso, famosíssimo, sentado num banco e rezando o terço. Só dele ver Frederico Ozanam, ver aquele homem recitando o terço, ele se converte, ajunta um grupo de homens, faz o apostolado de São Vicente de Paula. Isso a gente já vê com muito amor a Deus. E é esse o tema que nós vamos entrar hoje. Que a primeira dezena dos mistérios gloriosos, que é a ressurreição de Cristo, São Luís de Montfort ele fala: pede a graça de amar a Deus acima de tudo e de ter um fervor ao serviço do reino de Deus. O que é o fervor? A vontade de servir o reino de Deus. Então vamos ler sobre a ressurreição de Cristo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé compraram aromas para ungir a Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhas medo, buscai Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui, eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia, lá o vereis, como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então elas falavam para elas, né? Quem que vai remover a pedra do sepulcro? Porque era grande, né? A Sagrada Escritura diz que era uma pedra maciça, uma rodela, uma roda. Quem consegue remover aquilo ali a não ser um anjo? Ninguém tem força para remover. E aí essa pedra do sepulcro, o Padre Antônio Vieira ele vai dizer: essa pedra do sepulcro é a pedra do rosário. Quando você remove ela, isso é, lidar com ela nas contas do teu terço, você cresce no amor a Deus e no fervor do reino do céu. Por quê? Porque quando você olha para essas três Maria, a Sagrada Escritura aqui falou, não sei se você prestou atenção, elas buscaram o corpo de Cristo antes do sol sair, na madrugada. E o Padre Antônio Vieira ele vai dizer, por que que elas vão na madrugada? Porque elas têm sede. O amor que elas tinham a Deus sobrepujava até mesmo o amor dos próprios apóstolos. Porque cadê eles lá? Não era para eles estar ali? Quem conviveu com eles maior tempo, com Cristo maior tempo, foi os apóstolos. No entanto, é três mulheres que vai atrás de Cristo antes de o sol raiar. E quando você olha para os 3 dias no sepulcro, o Padre Antônio Vieira fala: o que é esses 3 dias nos seus 3 terços do rosário? Gozoso, doloroso e glorioso. Que após 3 dias sepultado eu e você nas trevas do pecado, a gente também ressuscita pelos meios dessa oração que é divina. O rosário ele é divino. Aí o Padre Antônio Vieira ele faz um questionamento. Ora,
se fala que é 3 dias que ele falou que ia ficar sepultado, mas se você fazer as contas não dá 3 dias, dá 2 dias e meio mais ou menos isso aí. Por que não é 3 dias? Ele fala porque Cristo, ele ama tanto, eu sei que ele não aguenta ficar sepultado, ele não aguenta ficar enterrado, ele não aguenta ficar ali. Ele quis sair antes da hora para que eu e você tenha vida. Ele quis sair, ressuscitar, para que eu e você ressuscite também. E quando a gente olha para essa pedra do sepulcro, no amor a Deus, no fervor ao serviço do reino, Santo Alberto Magno, o doutor da igreja, ele vai dizer, essa pedra ela tem 4 propriedades. Que pedra, Euclides? A pedra da Ave Maria, ele fala. Primeiro é a dureza que a pedra tem. Aí ele fala, as montanhas escarpadas, elas não é intransponível, elas retêm a chuva, elas retêm o calor, e você vai numa grande São Paulo que é cercado por montanha, por mata atlântica ali naqueles morros ali, a cidade ela é fria por si própria. A dureza da montanha, ela é intransponível. Aí ele fala, a Ave Maria também é essa pedra montanhosa, intransponível, como a pedra do sepulcro. Quando você reza ela, você remove as desgraceiras da tua vida e começa uma vida nova. Você ressuscita. A gente já tocou nesse assunto, mas vale a pena dizer de novo. O que Cristo fez com Nicodemos aquela vez que ele encontra ele? Não é necessário você nascer de novo, filho? A Ave Maria, ela ressuscita. O que eu acabei de falar do Federico Ozanam? Só dele ver a pessoa rezando, o homem se converteu. O homem ressuscitou. Porque quem se converte, gente, ressuscita. Eu me tenho como um ressuscitado. Antes de eu entrar para a igreja, antes de eu conhecer a Deus, eu era como um morto-vivo, um zumbi. Aquilo que fala no Apocalipse se cumpria comigo. Você é considerado vivo, mas você está morto. Eu achava que eu era vivo, mas eu estava morto. Quando eu conheci a Deus, comecei a praticar o rosário, eu ressuscitei. E aí Santo Alberto Magno ele fala. A segunda utilidade de uma pedra é que com ela você faz prédio, você faz casa, você ergue parede. E quando você pega, por exemplo, as casas que tem lá na Europa, comparado com as casas aqui do Brasil, aliás, não vamos nem para a Europa, vamos para as casas antigas de Minas Gerais, que era feita de pedras, igreja de pedra, passa 100, 200, 300 anos, tá lá. Por quê? Porque a rocha tem resistência. E ele fala, a Ave Maria é essa rocha também que você constrói a tua vida no amor a Deus e no fervor. A vontade que eu e você precisa ter de servir o reino de Deus. De que forma, Euclides? Indo pregar também igual você faz? Não, meu irmão, servir o reino de Deus não é isso aqui. Servir o reino de Deus é você praticar a oração do rosário todos os dias. Você está fazendo muito mais do que alguém que prega. São Luís de Montfort fala isso no Segredo do Rosário. Uma pessoa que reza o rosário, ela tem mais eficácia do que alguém que fica pregando um ano inteiro sem falar do rosário. Então a rocha da Ave Maria, ela tem essa propriedade. Terceiro, ele fala, é o brilho. As pedras preciosas não brilham. Ele fala, a Ave Maria faz a tua vida brilhar também. Coroa você para a glória eterna. Quarta e última propriedade, ele fala. A segurança que a rocha traz para a nossa vida. Porque não é isso que Cristo fala terminando o Sermão da Montanha? Aquele que edifica a casa na rocha, vem a enxurrada, vem a enchente, vem o vento, vem a tempestade. A casa fica de pé. Se for edificada na areia, vai cair. Mas na rocha te traz segurança. A Ave Maria, o rosário, ela te traz segurança. Quantas pessoas que você conhece dentro da igreja, até teus parentes, teus finados parentes, que às vezes não sabia nem ler nem escrever, mas que tinha devoção, rezava o rosário todo dia, entraram no céu. E quanta gente que sabe ler, é culto, sabe falar bem e não entra no reino de Deus. Porque não conheceu essa ciência, não teve o amor suficiente a Deus. Porque o rosário, gente, a prática do rosário é uma prática de perseverança. Se você não perseverar, você não vai rezar. E quem não persevera, como é que você vai dizer que você ama a Deus? Quem persevera no rosário, vendo o que o mundo está vivendo hoje, as portas que o mundo está vivendo hoje, nós precisamos rezar. Olha ao teu derredor, olha para os teus vizinhos, olha para a tua rua, olha para os acontecimentos que está tendo no país, para as coisas que estão batendo a porta aí. Só vai ficar de pé quem realmente ama a Deus. Como que eu provo isso? Rezando. Quem reza, conversa com Deus. Quem não reza, não conversa. E aí São Luís ele fala, nessa dezena da ressurreição de Cristo, que não aguenta ficar ali, ó, trancado, ele rola a pedra e sai, se levanta, ressuscita.
eu e você tem que ressuscitar também. De que forma? Na prática do rosário. E aí o Padre Antônio Vieira fala: como ter esse amor, esse fervor ao reino do céu? Ele fala: olha para Cristo que ressuscita, mas que antes de ressuscitar, ele causa também 3 ressurreições no Evangelho. A primeira a gente vê em Mateus 9,18, quando ele pega a filha do príncipe da sinagoga. E aí ele fala: essa foi ressuscitada lá na casa dela. Quem estava lá? Só os discípulos, não tinha muita gente lá dentro. Aí o Padre Antônio Vieira fala: esse é aquele que está no pecado mortal e concede no pecado no coração. E aí Cristo vai lá e ressuscita. Por quê? Porque ela estava em casa. O coração meu e seu é a nossa casa espiritual. Não é isso que Cristo fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 15? É do teu coração que procede, tudo é quanto erro. Quando você tem raiva de alguém, quando você pensa em adultério e fornicação, está saindo do teu coração. Essa mulher, essa mocinha, Cristo ressuscita ela dentro de casa. Por quê? Aí ele fala: é a pessoa que está em pecado mortal e consentiu com os pecados no coração, não consegue largar. O Padre Antônio Vieira fala: essa é a primeira ressurreição. Nós podemos dizer que é o primeiro terço do rosário, mistério gozoso. Você ressuscita. Você ressuscita. E ele fala: qual foi a segunda? É aquele filho da viúva que era levado para fora da cidade, que fala em Lucas 7,11. E aí ele diz: este é aquele que peca por sinais externos, isso é, fora da cidade. Peca externamente, aquelas pessoas que têm pecado moral. Você não sabe de um monte de gente que faz um monte de cagada aí que cai em pecado? Fala, esse é aquela pessoa que peca externamente. Fala, você precisa purgar isso. Cristo não veio purgar algo que ele não tinha para mim e para você carregando a cruz. Esse é os mistérios dolorosos. Quando você entra no mistério doloroso, você ressuscita também. Você começa a sair de pecado externo. Você já não começa mais a cair em falha. Você começa a amar a Deus e ter fervor ao serviço do reino de Deus. E aí ele fala: terceiro, Lázaro. Terceira pessoa que Cristo ressuscita e a última, que é encerrado no sepulcro lá em João 11. Aí o Padre Antônio Vieira fala: este é aquele que se habituou no pecado por costume e já no sepulcro. Já está no sepulcro. Porque todo aquele que se acostuma com o pecado, não consegue pular fora, não consegue sair fora dos vícios, ele já acostumou, ele já está como um morto ali há 4 dias, igual Lázaro. E aí, aonde entra o mistério do rosário, isso aí, o mistério glorioso? Você ressuscita na ressurreição de Cristo junto com Lázaro, porque Lázaro estava fedendo. E aí ele fala assim, ó: a menina ressuscitou diante de pouca testemunha, o pai, a mãe e os 3 discípulos. E aí ele fala: isso aí é Deus na tua vida. Somente Deus vê o teu coração. Na casa do teu coração só Deus entra. Então por isso que eu e você não deve julgar os outros. Porque esse mistério ele consiste em você amar a Deus e ter fervor ao serviço do reino de Deus. Aí você pega 1 João, São João, ele fala assim, ó: como que você fala que você ama a Deus e odeia o teu irmão? Se você fala que você ama a Deus e odeia o teu irmão, você não ama a Deus, você não entendeu o que é Deus, você está no corgo, igual o mineiro fala. Então, a casa do meu coração e do teu, que é essa menina que Cristo ressuscitou na casa, eu e você tem que varrer essa casa aí, meu irmão. O mistério glorioso da ressurreição de Cristo é para fazer novo todas as coisas. É para quebrar os grilhão, levantar eu e o ser para uma vida nova. E é isso o objetivo do apostolado, é esse. O objetivo do apostolado nosso aqui é esse. Ele fala: o menino que ressuscitou diante de uma multidão, que ia para fora da cidade, ele fala, isto é, quando você consente no coração o seu pecado, é exposto diante dos outros. Cristo vem então e estabiliza a tua vida. Aquele menino ia para fora da cidade, uma multidão viu aquilo ali, ele no esquife, Cristo vem, toca o esquife e levanta, filho. Cristo quer levantar eu e você também nesse dia de hoje. Levantar para uma vida nova. E aí ele fala assim por último, ó: e Lázaro diante daquela multidão que chorava, tem esse detalhe do choro, ele fala: como você se habituou no pecado, os santos e a corte celeste também chora por você lá em cima. Porque sabe que se você não ressuscitar como Lázaro ressuscitou, nem que for depois de 4 dias, demorou muito tempo.
As duas pessoas, a primeira, a menina e o menino, ressuscitou rapidamente. Morreu, Cristo foi lá e resolveu na hora. Lázaro ficou 4 dias se habituar no pecado. Os santos e a corte celeste choram igual choraram aquela multidão diante de Lázaro. Por quê? Porque sabe que eu e você vai ser condenado. Então, se Cristo ressuscita, eu e você precisa começar a amar a Deus de verdade, gente. É por isso que não é admissível, desculpa eu falar isso para você que vem aqui. Você vir aqui e não rezar, moço. Você tem que rezar todo dia. E eu falo isso, não é para martelar você, não. Eu falo isso pro teu bem. Tá ruim, aí que você tem que rezar mais ainda. Santo Antônio Maria Clarete fala, né, Jefinha? Tá ruim, aí que eu e você precisa rezar mais ainda. Daí Santo Tomás de Aquino fala assim, ó. Como que você ama a Deus e tem fervor ao serviço do reino dele? Ele fala, Cristo, quando ele ressuscita e sai do sepulcro, ele se manifesta de 3 maneiras. Ele fala, primeiro é pela vista, em Lucas 24, 39, que ele fala para eles, né? Olha minhas mãos, olha o meu pé, olha o meu lado. Então, Santo Tomás fala, você amar a Deus, purga teu olho. E quem ama verdadeiramente a Deus não tem olho para as coisas desse mundo. Não tem olho para as coisas desse mundo. As coisas desse mundo é vil e passageira, vai passar. É por isso que eu sempre falo pra minha mulher, não, tem gente que não encaixa mais vir na minha casa, não tem assunto para conversar. Eu não me interesso saber de carro, não me interesso saber de praia, não me interesso saber de sítio. Não me interessa, fala daquilo que é do alto, não fala daquilo que é do baixo para mim, não. É aquilo que São Paulo fala em Colossenses 3:1, busca aquilo que é do alto, não aquilo que é do baixo. Por isso que Cristo ele se manifesta primeiro na visão dos discípulos. Olha aqui para minha mão, olha aqui para o meu pé. Santo Tomás de Aquino, ele fala que há razões para Cristo ter conservado no corpo dele somente a chaga na ressurreição. Ele está lá no céu de corpo e alma, mas ainda a chaga. Os pés e o lado ainda é marcado. A cabeça, o resto do corpo, da flagelação, etc. e tal, não tem mais marca. E aí uma causa só que eu estou lembrado agora de cabeça é o simples motivo que no dia do juízo final ele vai aparecer para mostrar, ó, foi por causa do você que eu sofri tudo isso aqui. E você não me honrou. Você não me amou agora. Não tem jeito não. E aí Santo Tomás fala, o segundo motivo de você amar a Deus é pelo tato. O versículo 39 de Lucas 24 fala, apalpa e vede, sou eu mesmo, é o que ele falou para São Tomé. Porque os discípulos estavam trucando, ué, como é que você vai acreditar que alguém ressuscitou? Se você olhasse para mim há 12 anos atrás, você falava, rapaz, você ressuscitou mesmo, hein? Como é que pode? Você não era desse mundo, você estava morto. Eu ressuscitei, moço. E aí ele fala assim, ó, comece a ter obras, não fique somente na fala. Mostre sua fé, que a minha eu mostro com as minhas obras, que é aquilo que São Tiago fala na carta dele. Então Cristo ele se manifesta a segunda vez para os discípulos no tato, ó, toca em mim, é eu mesmo que estou aqui. E aí, Padre Antônio Vieira fala, embasado em Santo Tomás, toca, tem a obra, que é o fervor ao serviço do reino do céu. Irmão, não fica parado, vai na missa aqui, por exemplo, aqui, ó, divulga o apostolado, falando, estamos lá rezando toda terça-feira. Só tem gente boa lá, o pior é eu mesmo. Você tem que falar desse jeito aí, vamos lá, vamos servir o reino. Isso aí é trabalhar para Deus, gente. É a vontade de servir o reino de Deus. A gente tem 2 opções na vida, amar Deus, servir Ele, buscar Ele, ou ficar acomodado, ou ir para televisão uma hora dessa. O que você ia estar ganhando se você estivesse na TV uma hora dessa? Nada. E a terceira manifestação foi através da fome, no versículo 41, quando Cristo fala, vocês têm alguma coisa para mim comer? Fala para o discípulo, tem alguma coisa aí para mim comer? A tradução original, essa daqui vai dizer que eles falaram, nós temos um pedaço de pão aqui, um peixe só. A tradução original vai dizer que eles tinham o peixe e um favo de mel. Aí São Gregório Magno ele fala assim, ó, por que o peixe assado eles serviram para Cristo? O peixe assado é o símbolo da paixão, que eu e você vai ser assado também. Então quando eu e você ama a Deus e quer servir Ele, você vai ser assado como um peixe na brasa. Você não vai ter refrigério, é só problema na tua cabeça. Para vir aqui toda terça-feira é só problema. Minha mulher sabe que só problema e tribulação.
você vai ser assado, você vai ter que passar para a paixão de Cristo. E aí, ou você tem fervor para servir e vem, ou você não vem, porque o diabo, gente, desculpa falar isso para você, ele fica na minha orelha a terça-feira inteirinha falando para mim não vir. Falando para mim não vir. E isso está acontecendo até nos outros compromissos que eu tenho dentro da igreja. Vai chegando esse final de semana que eu tenho que sair, já começa a me artazanar falando que não é para mim ir, que eu não tenho que ir. Não tem que ir. E aí São Gregório Magno ele fala, e o que é o favo de mel? Não é só ser assado, gente, servir o reino de Deus. Também tem a doçura do favo de mel. Como é bom servir a Deus. Como é bom saber que eu atravesso a cidade para vir aqui e isso é ponto que eu estou ganhando para um dia entrar no reino de Deus. É merecedor? Não é. Eu tenho certeza disso que eu não sou. Mas o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Como é bom servir a Deus. Deus olha. Se Ele fala que aquele que não nega um copo d'água para um pequenino que passa na frente da tua chácara e pede um copo d'água, você vai ser recompensado. Quem dirá rezar terço, falar de Deus, buscar a Deus a todo momento. Então existe esse favo de mel que eles oferecem para Cristo também, que a tradução da Vulgata vai falar. E que eu e você tem que ter no coração isso aí. Tem que ter no coração. Não é isso que ele fala? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Em Mateus 4,4. Não é isso que ele fala no Evangelho de São João? No capítulo 5, se eu não me engano, que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu? A vontade que você tem que ter de servir o reino de Deus. Servir. Ter vontade de servir o reino de Deus. Amar as coisas de Deus. E aí São Paulo ele fala assim, ó, em Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa dezena do rosário leva eu e você a isso na ressurreição de Cristo. A gente considerar a gente mesmo morto para o pecado e vivo para Deus. Ter vontade de servir a Deus. Ele fala em Efésios 5,14. Levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Foi isso que Cristo fez quando ele ressuscita. O rosário, ele faz isso com você. Não é isso que São Luís fala no segredo do rosário? Ele fala assim lá, ó, que ainda que você esteja como um morto-vivo, ainda que você tenha vendido a tua alma para o diabo e esteja com um pé no inferno, se você rezar o rosário, todos os dias ele fala, você vai ter o conhecimento de Cristo, vai amar a Deus e não vai ser condenado. Então, olha a importância dos mistérios do rosário na minha vida e na tua. É tremendo demais. É tremendo demais o rosário. E aí, quando você olha para essa passagem, que ele aparece para as três Marias, a tradição da igreja vai dizer assim, ó. Como que ele pode ter aparecido para três Marias diferentes e não apareceu para a principal? A tradição da igreja fala que ele apareceu para Nossa Senhora em primeiro lugar, não apareceu para essas três Marias que nós rezou aqui. Que não tem cabimento. A mãe dele ser imaculada, a mãe dele ter tudo que teve, passar por tudo que passou, ressuscitar junto com ele também. E ele aparecer para os outros, não aparecer para ela. E aí São Vicente Ferrer fala, então por que os evangelistas não escreveu isso? Porque os outros iam tomar como um falso testemunho. Você está me entendendo? Uai, se está escrito no evangelho, ele apareceu primeiro para a mãe dele, os outros vão falar, mas aí é a mãe dele que está contando isso aí. Isso aí é a mãe vai apoiar o fim em tudo mesmo, até depois de morto. Então é por isso que não está escrito no evangelho. E aí São Vicente Ferrer, ele prova isso. Ele aparece primeiro para sua mãe por 3 motivos, ele fala. O primeiro é por preceito divino, porque Nossa Senhora sofreu a paixão inteira com o próprio filho ali do lado, vendo o filho ser esmigalhado. Então, por preceito divino de honrar pai e mãe, ele aparece primeiro para ela, para depois aparecer para as 3 mulheres. Segundo, ele fala, pelo mérito da sua fé, que enquanto os outros perdeu a fé, decaiu, negou, fugiu, ela se manteve de pé aos pés da cruz. E terceiro, por causa da intensidade do amor da Santíssima Virgem. Então, você imagina um negócio desse? E é esse amor que eu e você tem que ter. É o amor, gente, que faz você renunciar às coisas desse mundo por amor a Deus. Não é isso que o Salmo 72 fala? Se não for a vós, Senhor, o que tem para mim de bom aqui na terra? Tá falando isso para minha mulher hoje. É preciso começar a desapegar, porque se você perde um filho, você perde uma mãe,
Morre a esposa ou morre o esposo, você cai em pranto, isso é natural. Mas você não pode ter esse apego, porque você mostra que você não ama a Deus. A mesma coisa quando a doença bater na minha porta e na tua, a gente desestabiliza. Isso faz parte da natureza humana. Só que a gente tem que se conformar, porque os santos, toda a história de santo conta isso. O amor que eles tinham por Deus era tão grande que eles não viam a hora de ficar doente, moço. A diferença de um santo para mim e pra você, eu e você procura coisa natural, procura se alimentar bem, procura ficar com o corpo enxuto, procura saber lidar com todas as coisas, porque você quer viver muito. Isso mostra que você não ama Deus, porque os santos eles não viam a hora de vazar fora desse mundo para se unir com Deus, você está entendendo? Euclides, mas como que eu vou obter isso? Boa pergunta, meu irmão, porque eu também estou pegado ainda aqui nessa terra. Você precisa desapegar. Desapegar. Eu queria fechar essa pregação com isso aqui. Ó. Ele aparece para 3 Maria. Essas 3 Maria, o padre Antônio Vieira vai dizer, também é os 3 terços do Rosário. Os 3 terços você está dizendo esse nome, Maria, Maria, Maria. E aí aonde você vê as 3 Maria nos dias de hoje? Não é no céu? O Rosário ele é uma oração que ele é marcada no céu, gente. O que você vê quando você entende de astronomia, que você bate os olhos para o céu, o seu Hugo vai entender disso aqui, que o seu Hugo é mais velho que nós. Você olha para o céu, o que você vê lá? Você não vê o cruzeiro no céu? O cruzeiro não tem 5 estrelas, 5 chagas de Cristo. Mas aonde você vê o cruzeiro no rosário? Na ponta do teu rosário está a cruz. O rosário ele é uma oração divina que vem do céu. No rosário você vê os 3 terços lá, as 3 Maria, gozoso, doloroso e glorioso. Euclides, como que você mostra isso? Essas estrelas têm nome, uns nomes esquisitos aqui em grego. A primeira estrela chama Mitanka, que significa cinto. O rosário é esse cinto que te prende a Nossa Senhora. A segunda estrela, ela chama Aunimar, Aunilan, que significa pérola. O rosário é essa coroa de pérola, que te une a Nossa Senhora. A terceira chama Aunitak, que significa corda. É a corda que você vai subir para o céu. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas lá na Capela Sistina no Vaticano, onde ele se tranca para eleger o Papa, quando um Papa morre, ele se tranca nessa Capela Sistina lá no Vaticano. Ela é pintada as paredes e o teto de fora a fora. Quem pintou foi Michelangelo. Michelangelo, então, ele faz no centro da capela, lá na parede, ele faz a pintura do juízo final. Na pintura do juízo final tem 2 anjos pisando numa nuvem e puxando com a coroa do rosário um negro e um asiático. Por que Michelangelo pintou aquilo ali? Um negro e um asiático. Porque o evangelho ele não entrou na África, ele entrou no começo do cristianismo, mas ele foi suprimido. Então, a África, um continente que a maioria das pessoas são negras, foi tomada pelo islamismo, muçulmano. Lá não tem como o evangelho entrar. E o asiático, o chinês, o japonês, o pessoal dos olhos puxados, tá pintado lá por quê? Porque também o evangelho não entra lá. Lá se você for na China com a cruz no peito, um rosário na mão, você tá lascado. Por que ele pintou há 500 anos atrás isso aí? Para mostrar o poder do rosário. Você está rezando aqui nessa capela agora. E você está salvando alguém lá na África. Você está convertendo alguém lá na China. No dia do juízo final, essas pessoas vão ser salvas pelos méritos da tua oração. Então, você quer amar a Deus? Reza o rosário. Você quer servir o reino do céu? Reza o rosário. Você quer ter fervor? Reza o rosário. Por que Santa Teresinha do Menino Jesus ela é consignada pela igreja como padroeira dos missionários? Sendo que ela nunca saiu do convento. O fervor e o amor que ela tinha para o reino de Deus. Então, o rosário dela resgatava os outros. O que eu falei a semana passada de Santa Teresa de Ávila? Uma Ave Maria que ela rezou converteu 10 mil muçulmanos. No dia do juízo final, os anjos vão estar puxando gente da Ásia, da África, do Japão, dos cafundó a 4 desse mundo. Os méritos da tua oração que você rezou aqui. Então essas 3 Ave Maria que está lá no céu assim, ó, brilhando agora que você sair ali e olhar na escuridão, lembra sempre disso. Essas 3 Maria que foi atrás de Cristo no sepulcro, é as 3 terços do rosário que você reza todo dia. Todo dia que eu e você tem que rezar. E é isso que vai salvar.
A estrela d'alva, eu gostei dessa pergunta, irmão. Eu tô vendo que a senhora tá ligada no céu. A estrela d'alva, São João Crisóstomo, ele fala, é a representação da Santíssima Virgem. Brilha mais que toda, ela tá em primeiro lugar em tudo. Aqui, né? Quando o sol cai, qual que é a primeira que você vê? É a estrela d'alva, é Nossa Senhora. Por que que ela é a primeira a ver Cristo quando ressuscita? Porque ela é a primeira a despontar no céu também. Então a estrela d'alva é a representação de Nossa Senhora. Gente, o rosário ele é magnífico. Ó, eu termino dizendo isso para você. Se tá ruim para você, que talvez é assalariado, tá cuidando da tua família, tem conta para pagar, imagina para mim que vivo com 5 crianças, só vendendo terço. Se tá ruim para você pagar tuas contas, cartão e etc e tal, imagina para mim, meu irmão, como que não tá? Cada dia um problema novo aparece para mim, mas eu vou dizer para você, não tá ruim para mim. E eu não digo isso financeiramente não, porque conta vai passar, meu pai morreu, ele deixou dívida até hoje para nós. Até hoje nós tem dívida e pepino do meu pai para resolver depois de 15 anos. Eu quero dizer que não tá ruim para mim, por quê? Porque eu confio nessa oração. Então, tá dando problema em casa, tá tendo dificuldade com saúde, financeiro, não interessa, nós estamos grudados na coroa do rosário. O que eu quero dizer para você? Reza, meu irmão. Tem amor a Deus. Amor a Deus. Não existe aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Não, se eu cair, eu posso até cair, mas eu caio atirando. Vai cair, tem dificuldade? Cai atirando, rezando, não deixa de rezar. Não deixa de rezar. Você vai honrar a Deus, amar a Deus e ter fervor ao serviço do reino do céu. Aquelas mulheres foram, o sol nem saiu, elas puseram a cara dela a tapa. Vai lá atrás de Cristo. Chegaram lá, a pedra rolou. Por quê? Porque ele já apareceu para Nossa Senhora, já tinha saído. Por que que rolou essa pedra? Para mostrar que quem rola a pedra aqui, ó, rolando a pedra aqui, você leveda toda a massa, não tem para ninguém. Então, rosário é isso aí. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 12, fala: quem sustentou com 3 dedos toda a massa da terra? A tradução original vai dizer. São João Crisóstomo fala, esses 3 dedos é a Trindade Santa, mas o padre Antônio Vieira vai falar também, esses 3 dedos sustenta toda a massa da terra, gozoso, doloroso e glorioso. É com 3 dedos que você segura uma caneta para escrever, mas é com 3 dedos também que você segura o rosário para rezar. Se você rezar, você sustenta a massa da terra, sustenta o bom combate, sai desse mundo e ainda entra no céu. É assim que funciona. Então, o convite nessa primeira dezena gloriosa, que a gente já está encaminhando para o final aí, mais 4 semanas nós terminamos as 15 dezenas, é que você ame a Deus e tenha fervor ao serviço dele. Ama a Deus, reza, persevera. Aquilo que às vezes você fala assim, não, mas é daqui ali que eu vou, não dá tempo nem rezar um terço. Vai rezando para você ver se não vai dar tempo rezar. É assim que funciona. É assim que funciona. E Deus ele vai honrando a gente no meio da caminhada terrestre nossa aqui. Amém? Então convido você